Olá, amigos! A história de hoje começa na Turquia. Uma mulher chamada Aygu compartilhou a história de um incidente que restaurou a fé dela nas pessoas e nos milagres. Tudo começou quando um menino de 12 anos chamado Karim recebeu o presente dos seus sonhos de aniversário. O menino sonhava há muito tempo com uma bicicleta, e isso era quase uma obsessão para ele. Ele passava os seus dias olhando pelas vitrines para os modelos mais novos, brilhando com sua tinta fresca. E convenhamos que, dadas as realidades do mundo moderno, uma bicicleta não é algo com que a maioria das crianças sonha, por mais que ele e a família eram pessoas extremamente pobres. E tudo ficou ainda pior, especialmente depois da morte do seu pai, que era aquele quem trazia o ganha-pão da família. Portanto, a mãe do menino nunca poderia comprar uma bicicleta nova para Karim, mas estava ciente do sonho de seu filho. Ela economizou todo o dinheiro que pôde por vários meses e comprou um presente para ele no mercado de pulgas da cidade. Tem que dizer que a bugiganga de 2 rodas que ela comprou não se parecia tão boa quanto as bicicletas na loja, seria até mesmo chover no molhado. Mas descobriu-se que Karim tinha tanto ciúme da bicicleta de seus amigos e dos meninos da vizinhança que ele não ligava para nada disso, não ligava para a aparência do seu presente, já que ele estava nas nuvens por ter ganhado. Ele sonhou por muito tempo que seria capaz de correr e pedalar com seus amigos na rua, e até mesmo andar de bicicleta no caminho para a escola, mas ele acabou tendo que se separar da coisa que mais se parecia um cavalo de ferro logo, já que alguns dias depois de Karim receber o tão esperado presente, ele voltou para casa de mãos vazias e começou a chorar e contou para a mãe como acidentalmente ele acabou acelerando demais descida da colina e quando finalmente viu um carro estacionado na sua frente, já era tarde e a bicicleta bateu no veículo de luxo. Karim afirma que tentou evitar a colisão até no último momento, mas infelizmente não foi capaz. A luz traseira do carro se estilhaçou no acidente e seu para-choque e o paralama traseiro foi dobrado. E além disso, foi apenas por uma sorte incrível que o menino conseguiu evitar os ferimentos. Mas quando o homem, com cara de gente importante, saiu do carro e viu o que havia acontecido com ele, o menino começou a chorar de tanto medo que tudo o que ele poderia fazer para puni-lo. Foi ao olhar para os sapatos caros dele e ficar quieto que Karim entendeu perfeitamente o que tinha acontecido e estava bem ciente das consequências. E somente quando o estranho fez essa pergunta novamente, o menino explicou como tudo aconteceu, pois os freios da bicicleta de Karim nem sempre funcionavam bem, e ele geralmente tentava não andar tão rápido, mas dessa vez ele havia subestimado sua própria força ao pedalar. Então, enquanto aguardava por uma decisão de sobre como o dono do carro iria fazer, ele o viu ligando para alguém enquanto olhava desolado para os danos causados ao seu carro. Karim percebeu claramente que agora o proprietário não iria apenas tirar sua bicicleta, mas também faria sua mãe pagar pelos consertos caros do carro. Nesse ponto, pensando nessa possibilidade, o menino teria aceitado de bom grado receber algum tipo de punição física, em vez de o homem ter uma abordagem completamente diferente disso, já que ele anotou o nome e sobrenome, além do endereço da casa do menino, e disse-lhe para esperar pelos convidados que iriam aparecer. Então ele entrou no carro e desapareceu em uma direção desconhecida. Acho que não precisa dizer a você como a pobre mulher se sentiu depois de tudo o que ouviu sobre o que tinha acontecido com seu filho. Ela deu uma rápida olhada em sua casa e começou a chorar. A mãe e o filho passaram os próximos 2 dias em um suspense ansioso. E é claro que a pobre mulher estava se preparando para o pior, mas ela definitivamente nunca poderia ter imaginado o que aconteceria a seguir. Imagine a surpresa de Karim e sua mãe quando viram o dono do carro caro em sua porta. Mas o homem estava sorrindo. Ele também estava segurando uma nova bicicleta moderna com uma aparência bonita e todos os recursos e modificações mais recentes. Sem deixar os estupefatos donos da casa dizerem uma palavra, o estranho simplesmente entregou a nova bicicleta ao menino e disse que achava que era hora dele trocar o tipo de bicicleta que andava por aí.
Naquele momento, Karen e sua mãe pensaram que era algum tipo de sonho. Mas esta era a realidade e ambos simplesmente estavam radiantes de felicidade. Muitas pessoas acreditam que fazer algo de bom para uma pessoa não terá nenhum efeito no mundo em geral. Porém, você não deve esquecer que para essa pessoa, o mundo pode mudar para sempre. E não apenas desencadeando a ondulação do efeito da bondade, mas também por mudar a atitude dessa pessoa em relação à vida. Eu não sei quem disse isso, mas eu realmente quero acreditar que funciona assim. Karen estava andando de bicicleta na rua de sua casa, enquanto o homem, chamado Yusuf, agradecia a sua mãe o fato de que, apesar de todas as dificuldades, ela encontrou uma maneira de conseguir uma bicicleta para o seu filho, mesmo que fosse uma toda velha, e ela ainda conseguiu criá-lo como uma boa pessoa. Mais tarde, Yusuf disse que olhando para a velha bicicleta de Karen, ele involuntariamente se lembrou da sua infância, embora parecesse um conto de fadas. O fato ainda permanece um mistério há muitos anos. A mesma história que aconteceu com Yusuf, já que sua família também era pobre e ele também bateu em um carro caro. E então o dono fez exatamente o que Yusuf estava fazendo agora. Ele então agradeceu ao menino pobre e sua mãe pela viagem pela estrada da memória. Consertar o carro ou comprar uma bicicleta nova não era nada para ele. Era apenas mais um dinheiro que podia gastar. Embora fosse muito importante para o menino aquela bicicleta, ele esperava que em muitos anos depois, Karen também pudesse dar uma chance a algum outro garoto, e que o importante era ele não quebrar a corrente da bondade. Ao se despedir, o homem apertou a mão de Karen e disse a ele para cuidar da mãe dele. Claro que Yusuf tocou tanto na mulher que ela logo compartilhou essa história na internet. Infelizmente não haviam fotos desse acontecimento e por isso tivemos que improvisar para dizer que, no entanto, esse incidente mais uma vez prova que uma pessoa e sua grandeza não se deve ser medida pela espessura de sua carteira, mas pela bondade de seu coração e sua atitude para com os menos afortunados. E o mais importante é que mesmo um único ato de bondade pode causar um efeito cascata, inspirando pessoas ao redor do mundo a serem mais compassivos e apenas melhores. Amigos, vocês também concordam com essa premissa e filosofia de vida? Diga-nos o que você faria se algo como isso acontecesse na sua vida. Você faria o mesmo que esse homem ou faria diferente? Isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado desse relato e que mantenham a corrente da bondade vocês também. Até a próxima história. Valeu!